Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. Como você sabe, nosso objetivo aqui é que através desse bate-papo leve, descontraído, você aprenda, se divirta, amadureça e, claro, conheça um pouco da vida e das experiências do nosso convidado. Esse convidado de hoje, primeira vez que eu estou conhecendo ele pessoalmente, eu achei ele no Instagram, olha só, fazendo uma pesquisa de convidado, cheguei até o perfil dele, olhei e me encantei com a história dele. Eu acho que ele tem muito para oferecer, muita coisa bacana para contar aqui e tenho certeza que você que está aí assistindo ou ouvindo a gente também vai gostar. Tá bom? Um recado especial. Você que ainda não segue a gente, por favor, siga, se inscreva. O AlvoCast está crescendo para a glória de Deus, isso é muito importante. A mensagem tem chegado na vida e tocado o coração de várias pessoas e isso se deve ao trabalho do Espírito Santo, mas também à sua ajuda, que tem divulgado o nosso canal, tem curtido, deixado o like, o seu comentário. Então não deixe de fazer isso caso você ainda não tenha feito, tá bom? Um agradecimento especial ao nosso patrocinador Aruba, muito obrigada Aruba pelo apoio de sempre, vocês sempre chegando junto aqui, obrigada aí pela força, que Deus abençoe a empresa, a marca de vocês e que aonde vocês colocarem a mão de vocês possa prosperar, tá bom? Aqui na tela tá aparecendo onde você pode acompanhar o nosso trabalho, Spotify, Instagram, TikTok, segue lá, comenta e divulga para os seus amigos, eu tenho certeza que as mensagens e os convidados que passam aqui pelo AlvoCast vão edificar muito a sua vida espiritual. Agora sim, vamos ao que interessa. Esqueci de alguma coisa? Não, né? Então vamos. Olha a ficha técnica desse meu convidado tão querido que prontamente aceitou e carinhosamente aceitou o nosso convite. Ele se apaixonou pela carreira musical muito jovem e se tornou compositor, arranjador, multi-instrumentista e produtor musical. Estudou canto popular na Escola de Música Moderna, piano popular no Sigam e... Falei certo? Sigam. E produção musical pelo Loop Escola de Som. Hoje é graduando em Teologia no Seminário Teológico Batista do Sul, é pastor dos jovens e líder do Criativo na Igreja Comunidade Batista do Rio. Fica aqui o nosso abraço também a CB Rio, né? Somos irmãos em Cristo. A gente aqui da Presbiteriana, mas a gente sabe que denominação não salva ninguém, então fica o nosso abraço aos irmãos aí da Batista. Tem diversos trabalhos lançados como produtor musical, compositor e cantor em gravadoras como Sony Music e Universal Music. Coleciona um vasto repertório de músicas autorais gravadas, onde em todos compôs, arranjou, interpretou e produziu. Seja muito bem-vindo ao AlvoCast, pastor Felipe Carmé. Obrigado, viu? Carmé, que sobrenome diferente, difícil. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Oh, que legal, que legal. Temos muita coisa para falar. Agora, como eu te falei, eu te conheci pelo Instagram, né? Olhei lá, eu falei, cara, que pastor legal, quero ele. A gente tem aqui a gente faz um funil, assim, de convidados, né? Porque a gente sempre ora antes e pede a Deus para colocar pessoas aqui no AlvoCast que possam contar uma história para edificar. A gente sabe que o nosso alvo é Cristo, então a gente não quer perder nunca esse alvo. Amém. E aí, olhando o perfil, eu falei, pô, ele é maneiro, eu quero. E ele aceitou o nosso convite, então ele está aqui. Agora eu quero saber, para as pessoas que ainda não te conhecem, quem é o pastor Felipe? É um cara muito extrovertido, legal, que ama conhecer pessoas, que ama gente, ama saber de histórias, conhecer histórias, enfim, ama viver, ama Jesus, ama as coisas de Deus, ama a igreja do Senhor. Esse é o Felipe. Esposo, que ama a esposa. Qual o nome da sua esposa? Thalita. Thalita? A Thalita é uma das nossas cabeças aqui também, charada, uma das nossas cabeças do AlvoCast. Thalita, esposa do Felipe, por favor, fique aí atenta a essa entrevista, dê ibope ao seu marido, em nome de Jesus. Muito bem. Pastor Felipe, quando que você percebeu o seu chamado, assim, tanto para o ministério com jovens, e eu vi que você tem um pezinho bem grande na música. Sim. Então, assim, como é que começou o ministério com jovens e esse amor pela música? Então, começou na música, né? Então, assim, eu sempre cantei na igreja, né? Desde que minha mãe voltou para Jesus, eu fui junto, né? Ela ficou um tempo na Testemunha de Jeová e tal. Então, sim. meio que eu cresci até a adolescência ali, vendo a minha mãe sendo Testemunha de Jeová. Ó. Só que ela tinha tido um histórico ali na Igreja Batista. E aí ela voltou, e eu fui, e ali eu comecei, eu já era envolvido com música, e a igreja me abraçou na música, né? Então cantei no coro dos adolescentes, no coro dos jovens, então fui começando uma história ali.
E aí, enfim, então fui estudando, né? Já estudava Sim. alguma coisa de música. E ali começa, assim, o ministério. Eu fui seguir uma carreira militar, aí fui para um outro lado. Nossa, a outra linha, né? E aí, lá na carreira militar, depois abriu-se uma oportunidade de eu ter um estúdio. E aí, eu já estava sempre dentro disso, né? Então, Sim. acho que quando eu fui, que eu montei meu estúdio, enfim, era um estúdio grande. E comecei a trabalhar de fato. Ali Sim. começa-se a desenvolver, me desenvolver ministerialmente, de fato. E aí foi quando eu larguei a carreira militar, fui para música, e aí comecei a viver ali, né, ministerialmente, enfim. Sim. E aí continuei trabalhando com louvor, enfim. E fui para a igreja e ali eu comecei a me desenvolver, a servir, né? Enfim, e aí fui descobrindo e Deus foi falando. Era algo que Deus sempre falava comigo, né? Sim. Sobre o ministério e era algo que eu enfim, não era... Nunca quis. Não tinha agarrado ainda, né, a oportunidade. Não era algo, nossa, vou ser pastor e tal, não. Foi algo que foi acontecendo e Deus vai acendendo a chama, né, cada dia. O Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração determinados desejos e sonhos que a gente às vezes não entende, né? E quando a gente vê o Espírito Santo já colocou oportunidades no nosso caminho, pessoas no nosso caminho, usa pessoas para falar sobre o nosso chamado. E você toca que instrumento? Eu toco violão, né? Piano, enfim, comecei no cavaquinho quando era bem pequeno. Então, assim, a minha história na música é bem, bem louca, né? São alguns instrumentos que eu toco, né? E aí arranho um pouquinho de guitarra, enfim. Fui me aventurando ali. Legal. Então a música sempre teve presente, né? Muito presente. A música é muito boa, né? A música ela dá uma estabilidade assim emocional em várias vertentes, né? Quem é do mundo se acalma com uma música do mundo, mas assim, a gente que consegue entender que Deus habita no meio dos louvores, quando a gente escuta uma música, às vezes é libertador. Tem várias pessoas que às vezes são mais atraídas na igreja pelo louvor do que às vezes pela palavra em si. Depois vai se ajustando, né? Mas o louvor ele é bem chamativo. Porque o louvor conecta muito, né? Muito, E acho que o que você falou faz total sentido, porque acho que isso tem muito a ver com o retorno da minha mãe para a igreja. Então, sim, o louvor tem uma participação aí, né? Como eu era muito... Sempre fui muito ligado à música. Então, eu gostava de ouvir música gospel, né? Chegou um período, assim, que eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, que eu ficava ouvindo, porque eu gostava. Achava que os cantores cantavam muito bem, então eu tinha como aprender, né? Com o que eles faziam. Então, eu ficava ouvindo aquilo em casa. Então, acho que aquilo também foi tocando, foi fazendo minha mãe... trazer à memória coisas que ela já tinha vivido, né? Então, o louvor muda a atmosfera do lugar, né? Total. É muito legal. Às vezes a gente tá dirigindo, tá um trânsito surreal e a gente bota um louvor, o trânsito às vezes você até esquece, né, que você tá ali. E tem algum cantor ou algum ministério, assim, da música que você se inspira? Cara, eu me inspirei, assim, me inspiro em muita gente, né? Eu gosto de música boa, né? Então, cara... Acho que eu cresci muito ouvindo, por exemplo, Leonardo Gonçalves, foi um cara que me inspirou muito. Sim. Toda aquela fase black music ali da igreja. Muita música internacional eu gosto de ouvir, John Mayer, enfim. Eu gosto dessa música pop, assim, também. Acho que eu não tenho uma coisa assim, é o meu preferido, é o meu predileto. Eu acho que quando a música é boa, ela funciona. Assim, comigo. É bom. Black music é bom, né? É bom. É bom demais, E teve uma fase muito grande, acho que quando minha mãe volta para a igreja, eu entro para a igreja nessa fase. Então era tudo muito, né? E você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. Adolescente, né? Era adolescente. É uma fase boa, né, que eu volto, porque minha mãe volta para Jesus e eu vou junto com ela. Que legal, o Espírito Santo já agindo desde daquela época. É interessante isso, né? A gente está falando como o louvor tem um poder de atrair as pessoas, e eu acho que muito mais jovens, né? Tem vários jovens que, através da mensagem que está ali implícita no louvor, acabam sendo atraídos. Você acha que rola isso? Você acha que os jovens hoje eles estão sendo mais atraídos para a igreja pelo louvor? Ou você acha que eles estão meio que se afastando pelas demandas do mundo? O mundo é bem atrativo, a gente sempre fala isso aqui na mesa do Avocast, como o mundo é atrativo e, assim, momentaneamente é bom, né? Mas é momentaneamente, não tem a paz que dura para sempre. O que você acredita? Você acredita que eles estão sendo atraídos mais? Eu acredito que a gente teve uma fase em que a música era algo muito atrativo, era mais atrativo. Não que ela não seja atrativa hoje, mas eu vejo jovens buscando razão, né?
E quando ele encontra essa razão em Jesus, eu acho que a música ela entra como um complemento. Então, eu vejo hoje jovens mais na busca da oração, da busca pelo Espírito Santo, na busca por Deus, do que porque, eu vou porque na igreja tem música boa. Também, mas acho que a maior parte, pelo menos dos jovens que eu lido, né? É sempre assim, eu quero mais do Espírito Santo, quero mais de Deus. Então a música, ela também tá ali, ela sempre vai estar. Não é que ela não é importante, mas hoje em dia eu vejo os jovens na busca mais por Deus, assim. Então, a gente tem uma juventude com muitos buracos emocionais, né? Essa questão da validação externa, a questão da ansiedade, muitos jovens com depressão, jovens, assim, que desistem mesmo da vida. E o mundo, ele é cruel, né? Ele não perdoa. E eu acho que é muito bonito ver um jovem, assim, se dobrando de joelhos, adorando, buscando resposta do Espírito Santo, se entregando mesmo à igreja. Agora, você falou que você voltou com 14 anos para a igreja, né? Eu acredito que é uma idade, assim, onde as amizades, principalmente que não são da igreja, elas criam um atrativo muito grande para você sair. Sim. Então, nessa sua caminhada adolescente, assim, você já pensou em sair? Você teve alguma queda depois que você voltou para a igreja? Aconteceu algum alto e baixo aí? Sim, acho que sempre acontece, né? Mas eu acho que não foi nem tanto o período da minha adolescência, porque os amigos que eu andava, eles eram muito tranquilos, né? Foram amigos que eu fui levando, carregando desde pequeno. Tá. Então, eles sempre fizeram parte da minha vida, assim. E aí, inclusive, esses amigos encontraram Jesus também nessa época. E eu acho que o pior período, de repente, foi o período militar, assim, né? Você vê de tudo, né, também, assim. Porque você vê muita coisa, né? Então, você precisa ter ali um certo equilíbrio. Né? Não que eu tenha feito nada demais, mas eu acho que o distanciamento, assim, de Deus, né? Sim. De repente não ia tanto mais à igreja e tal. E acaba esfriando, né? Mas assim, porque sempre tive uma mãe muito crente, né? Então eu sempre tava ali no meio daquilo, né? Então, a minha esposa também, um histórico cristão desde pequena. Então a gente caminhando junto de qualquer forma, por mais que a gente não tivesse presencialmente na igreja, vivendo, né? A gente tinha nossos valores cristãos, assim. Então, acho que, de repente, um afastamento muito mais por momento do que espiritual, digamos assim, sabe? Legal. Eu acho que hoje, assim, principalmente para os jovens que oscilam muito, né? Pelas companhias, pelo que escuta. Você falou, na época militar, você vê de tudo, você escuta de tudo. Se você não estiver preso no Espírito Santo, você não tem filtro, né? Exato. O pensamento vem, você digere pensamentos errados, influências erradas e acaba botando em prática. E a gente tem que criar estratégias hoje, né? Para você poder se manter firme. Você acha que estratégia, na sua opinião, funciona? Assim, jejum, oração, campanha? O que você acha que funciona para a gente se manter firme e não oscilar na fé? Eu acho que o jejum é algo que funciona muito, assim. Né? Porque a oração, eu acho que essa vida, né, de busca por Deus, eu acho que é uma grande estratégia. Você depender de fato do que Deus tem para fazer e você se permitir ser esse instrumento, né? Acho que muito mais o que Deus tem para ministrar com a gente e a gente, como instrumento, fazer isso avançar. Então, acho que a estratégia, ela vem muito do jejum, da oração. Né? Eu, sou um cara que faço muito jejum. Assim, faço muito jejum, porque eu acredito muito no poder do jejum, né? A Bíblia diz isso, né? Sobre o jejum. Então, não porque eu quero ver as coisas acontecerem, mas o jejum mais para que o meu eu morra, para que eu escute mais a voz de Deus. Então, eu acho que isso é uma grande estratégia. Você anula a sua carne para você ficar vivo no espírito, isso, né? Exatamente. E a gente acaba olhando mais para as coisas do alto. Eu acho que hoje a gente se entrega muito fácil à fraqueza espiritual. E me incluo nisso, né? Porque às vezes a gente desanima para ler a Bíblia, a gente fica com preguiça de ir na igreja, se tá um sol, de repente de manhã é mais válido ir na praia, e aí quando tem que ir no culto da tarde, às vezes eu já tô desanimada. Enfim, a gente tem que vigiar, né? E a Bíblia mesmo fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E uma forma da gente resistir realmente é persistir naquilo que é difícil, que é ler a Bíblia, porque às vezes a gente não entende nada, é ir num culto num dia de sol.
E a leitura da Bíblia, como eu tô falando, é muito importante. Sim. Quando um jovem, assim, você vê um jovem que está debaixo da sua liderança, não tem uma rotina assídua de ler a Bíblia, que tipo de dica você dá, assim, para que ele não perca esse ânimo de estar lendo e conhecendo? De estar participando, né? Uhum. Então, a gente tem um grupo que a gente faz o devocional todos os dias, né? Legal Da isso. juventude. Uhum. Então, a galera participa ali. E a gente usa muito o grupo de conexão, né? Que aí seria uma célula em outras denominações, seria célula, mas a sim. gente trabalha com grupo de conexão. Então, faz parte do valor da nossa igreja se conectar com as pessoas. Então, a gente acredita muito que você pertencer a um grupo, isso faz com que você tenha mais a chama acesa para essa busca. Então, a gente trabalha muito com o compartilhar de histórias, né? Então, Sim. às vezes o cara não tá com muito ânimo para ler a Bíblia, digamos assim. Tem a opção do devocional que todo mundo faz todos os dias. Mas se não tiver, cara, você tem um grupo, você tem alguém para te ouvir, você tem um compartilhar. Então você compartilha a sua história, então você pertence àquele grupo ali, sabe? Então a gente acredita que... E ali, orando um pelos outros, né? E acho que a gente vai nessa mistura de amor e dor, fazendo acontecer, né? Sim, não, e nessas reuniões, assim, nessas conexões que a gente faz com pessoas que compartilham da mesma fé, um fala um versículo, o outro fala outro, um conta uma experiência que um versículo se adapta ali naquela experiência, e a fé vem pelo ouvir, né? É isso aí. E ali você vai fortificando a fé. Exatamente. Isso é muito legal. Que bom. Uma pergunta que eu sempre faço, assim, quantos pastores já vieram aqui? Acho que uns... Pastor Sérgio, MV... Quem mais? Uns 2 ou 3 pastores já passaram por aqui, né? E eu sempre penso nisso, assim, porque eu acho que você ser chamado para um ministério pastoral exige muito da sua vida e das suas renúncias, né? Então, para quem está de fora, é difícil imaginar como que vocês, pastores, equilibram as necessidades pessoais com as necessidades ministeriais, assim. E a gente imagina que vocês não têm tempo para nada, que vocês não fazem mais nada da vida. Você consegue, assim? Como é que você equilibra? Então, assim, o pastor, ele tem o choro que ninguém vê, né? É exatamente isso. Então, assim, e você precisa estar, cara, muito, muito disposto a viver, né? E aí, quando eu falo disposto a viver, não é que é ruim, mas é que você precisa ter total dependência de Deus. Então, o que eu costumo dizer que, cara, o pastor ele precisa estar sempre disposto a estar pronto a entregar a sua vida, né? Então, um bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sim. É algo que a gente escuta muito no seminário, por exemplo. Então, você precisa estar disposto a dar a vida pelas ovelhas. É óbvio que eu tento separar muito a minha questão, assim, a minha vida pública, quando eu falo isso, né? Ainda que eu sempre tento equilibrar ao máximo do que é a minha vida pública com a minha vida privada, digamos assim, né? Então, o pastor que a minha esposa vê pregando e o pastor que ela vê dentro de casa. É basicamente isso, né? Legal. Então, eu tento equilibrar bem isso. E a gente tenta sempre fazer com que isso seja leve, sabe? Então, eu acho que é algo que sempre me acompanhou. O ministério, ele não é no instalar de dedos, né? Sim. É algo que Deus já dá para você. Então, eu sempre tive uma vida desde novo de compartilhar. Então, assim, nunca fui só eu. Eu sempre... A casa da minha mãe sempre estava cheia dos meus amigos ali. Ah, sim. Então, tipo assim, a professora falava assim pra minha mãe, né? Ele é um líder do bem, então ele arrasta. Então, sempre lá na minha casa tinha os caras aprendendo a tocar junto comigo. E você tem irmãos? Não, sou filho único. Tamo junto, também sou. E aí... É bom e ruim, né? É bom e ruim. Eu acho que é pior do que melhor, assim, sabe? Eu preferia, se eu tivesse pelo menos um irmãozinho, era legal. Todo mundo que é filho único, assim, tem o lado ruim da solidão, às vezes. Até assim, quando você é crente, você tá lendo a Bíblia, você pensa assim, pô, alguém podia estar lendo aqui, né? Compartilhar, né? Falar, cara, consegui tal coisa e tal. Exatamente. Enfim, eu acho que eu vejo muita gente que tem irmão, quando tem um bom relacionamento, também porque tem irmãos que não se relacionam bem, né? Isso é verdade. Mas quando eu vejo esses bons relacionamentos entre irmãos, eu acho maneiro se bonito, compartilhar, né? eu acho legal. É legal. E aí vai muito da criação, né? Eu acredito que se eu tivesse tido um irmão, uma irmã, enfim, acho que minha mãe ia criar muito unido, assim. Eu penso muito nisso. Então, voltando lá. Então, eu sempre tive essa galera muito ali junto comigo. Então, eu fui crescendo. Então,
militar e tal. Então, tipo, tinha gente do quartel lá em casa. Então, eu sempre tava nessa posição Tava rodeado de pessoas, né? de compartilhar, de influenciar. Sempre disposto a estar um pouquinho mais. O pastor, ele precisa ter isso, né? Nunca é o suficiente. Então, acabou o culto, cara, não acabou pra você. Você tem que ficar um pouco mais, entendeu? Você vai dormir 10 horas? Não, você não vai dormir. Você vai dormir um pouquinho mais tarde, porque você vai conversar com alguém ou vai ligar pra alguém, enfim. É sempre o último a sair da casa, né? Nunca, você sempre tem que estar disposto a fazer um pouco mais. Então, e disposto também a muitas vezes chorar sozinho, né? Sim. É porque a gente acha que pastor tá imune às dores do mundo. É igual médico. A gente acha que médico não fica doente, né? É igual pastor, a gente acha que pastor tá imune. Mas é um trabalho árduo, assim. Nós temos 2 pastores na Alvorada, o pastor Aloysio Bacelar, o pastor Tiago Aquarone. E são pastores, assim, não são porque são meus pastores, não, mas são pastores que você vê que integralmente chegam junto e participam da vida da igreja como num todo. A ponto de não terem agenda. Fica aqui minha reclamação, né? Não estamos conseguindo agenda com os nossos pastores para trazer para o Alvocast. Por favor, pastor Aloysio Bacelar e Tiago Aquarone, arrumem um horário na agenda de vocês. Mas eles são assim, assíduos mesmo, sabe? Então, é muito bonito ver um ministério pastoral onde a gente sabe que o pastor, ele sabe o que acontece na vida das suas ovelhas e chega junto. Isso é muito bonito. E acaba que, assim, o Espírito Santo também vai te dando discernimento para você cuidar um pouco da sua vida pessoal, cuidar da sua vida ministerial, né? Porque a gente precisa ter equilíbrio. Deus sempre dá uma saída, né? Deus sempre dá uma saída. Eu tenho meu tempo de devocional pela manhã, então, assim, meu horário, né? Eu trabalho na igreja, eu estou segundas, terças, quartas, sábado e domingo, né? Então, sábado por conta quase a semana inteira. Por conta do culto jovem no sábado. Chego um pouquinho mais à tarde, né? Então, o culto é 8 horas, eu chego 6 horas lá e tal. Então, assim, nem considero que seja um trabalho. A minha vida ministerial eu não considero um trabalho, é algo que Deus me entregou. Por isso que eu acho que tudo pertence muito, né? Então, o meu dia. Só que eu tento separar do seguinte... cuidar da minha saúde em relação à minha parte física. Então, eu sempre estou na academia de segunda a sábado, vou todos os dias. Às vezes, segunda não, porque eu tô muito cansado, porque o domingo é o dia, de repente, mais puxado. Mais assim, cheio, né? E aí, enfim, e sempre... quando eu não estou preparando a pregação, quando eu não estou resolvendo alguma coisa, eu estou sempre lendo a Bíblia, buscando me encher com a palavra de Deus. Pela manhã, né? O tempo que eu tenho vago. Então, eu acordo cedo, vou me preparar, enfim. Até estar lá na igreja, enfim, e fazer todas as questões. Mas eu falei isso por quê mesmo, nem? Falamos porque tá falando de dividir sua vida pessoal, da vida ministerial, Então, assim, eu consigo dividir bem, né? Então, por exemplo, quinta e sexta é o dia que eu tô mais relax, assim. Então, de repente, saio com a minha esposa hoje pra gente poder... eu nunca tô atarefado o suficiente para não fazer isso, sabe? É algo que é muito... Não tenho como falar para você que é ruim. É porque faz parte de mim, entendeu? É porque o ministério já virou, assim, parte do seu dia a dia. Não é um trabalho, não é um sacrifício e não demanda da sua... meu Deus, tem que ir. Eu tenho que fazer isso. Não, é prazeroso, né? É isso aí. E é muito difícil para as pessoas que não compartilham da mesma fé que nós... entender isso. Às vezes, ver num domingo de manhã um sol lindo, a gente tá na igreja, a gente tá feliz, a gente tá porque a gente quer. Não é um sacrifício, ninguém impôs a gente de estar ali, né? Só quando você reconhece que o que é o sacrifício de Jesus, né? Exatamente. E nunca nada é o suficiente, né? A gente e acha também que Deus faz não quer muito. que você sacrifique de forma que seja o seu sangue ali, mas como ele fez, né? Mas assim, quando eu digo que quando você tá mais um pouquinho para atender alguém, quando você tá mais um pouquinho disposto a ajudar alguém, isso nunca é demais. Porque Deus sempre derrama um pouco mais. Eu costumo dizer que são as atitudes eternas, né? São coisas que a gente não consegue contar. A gente consegue contar esse pacotinho de jujuba aqui. Mas o que a gente faz para Deus, o que a gente faz para o próximo, não dá para contar.
E essa busca, né, essa nossa vida, assim, no altar de Deus, essa nossa comunhão com os irmãos dentro da igreja, isso faz uma diferença quando a gente não está na igreja, né? Nossa, A gente total. se sente mais forte, a gente sente a tal paz que excede todo entendimento, que ninguém Exatamente. entende. A gente consegue perceber que quando a gente está fraco, a gente está forte, que o Aham, poder de Deus está se aperfeiçoando ali na nossa fraqueza. Isso tudo vem da nossa busca, né? E não exato. tem como eu me preparar agora. Um soldado, quando vai para a guerra, ele se prepara com antecedência, né? Você vai fazer um Enem da vida, você se prepara com antecedência. Aham, Os dias maus vão chegar para todo mundo e a gente tem que se preparar com antecedência. Isso é exatamente. legal. Agora, voltando no assunto dos jovens, uma coisa que eu percebo, assim, até eu quando era mais jovem, eu percebo que a gente tem uma dificuldade de entender céu e inferno, né? Tem muitos jovens que desconfiam ainda que o céu existe e que o inferno existe e duvidam disso. E quando a dúvida entra no coração, é aí que eles se esfriam, é aí que a mente dá abertura para ouvir o que não deve, ver o que não deve. Quando a gente tem certeza que o céu espera a gente procura viver de acordo com a postura do céu. Então, você acha isso também? Que alguns jovens, não generalizando, mas alguns jovens ainda ficam, não tem esse negócio de céu e inferno, não, isso é mentira. Ah, e cara, eu gosto muito desse assunto, né? É. Eu gosto muito desse assunto escatológico, de Uhum, onde a gente vem, enfim, essa teologia sistemática. uhum, E assim, eu acho que não só os jovens, mas o ser humano, ele vive pelo que os olhos conseguem ver, né? E o é, evangelho é justamente ao contrário. Ele é o que os seus olhos não conseguem enxergar, os olhos naturais, né? uhum, É você enxergar pelos olhos da fé. E aí foi assim quando Jesus caminhou, empoeirou seus pés aqui. Então, todos aqueles que acreditavam que ele podia de fato fazer um milagre, ele falava: vai em paz, a sua fé te salvou, a sua fé te sim, curou. Então, eu acho que essa é a expectativa que Deus tem da gente, né? Eu acredito que sim, existe um céu, existe um lugar para onde Deus já nos colocou, né? A palavra é repleta disso. Então, quando você uhum, aceita Jesus, você vive de acordo, você faz as coisas desse lugar, né? É o reino do céu, já chegou, já está aqui. Foi o que sim, Jesus veio anunciar. E várias cartas de Paulo, Paulo fala muito sobre isso, né? Ele tem uma filosofia bizarra uhum, e aí você precisa compreender. Então, quando você olha, por exemplo, Efésios, agora eu não me lembro se é 6 versículo 7 ou se é 7 uhum, versículo 6, enfim. Ele fala que nós já estamos assentados à direita de Deus Pai em Cristo Jesus. sim, Então eu tomo essa palavra como algo de fé, assim, cara, eu já pertenço a um lugar, eu já não sou daqui mais, entendeu? Eu já uhum, estou em outro lugar. Porque Jesus já consumou tudo, enfim, já consumou o passado, o presente, e o futuro. sim, E quando eu tomo posse dessa palavra, eu sinto que eu posso viver esse reino. E o segredo é não caminhar pelo que os olhos podem ver. E uhum. a juventude é muito pega, eles são pegos pelo que eles podem ver, É o né? É o imediatismo, né? A mediatismo, ansiedade, tipo exatamente. assim, eu Então, pô, eu quero vou ver para crer. isso aí. É, Ah, eu vou pra festa porque, cara, é aquilo ali, eu tô vendo, tá é, acontecendo, enfim, né? é. É, É e é, verdade, isso faz sentido. Como a gente não pode ver o céu e não pode ver o inferno com a riqueza de detalhes, mas interpretando baseado no que a Bíblia fala, fica muito distante, né? Eu exatamente. preciso tentar aproximar, assim. Até porque viver um evangelho que você tem que ver de verdade para poder crer não existe. Né? Então, assim, a gente tem Exatamente. que deslumbrar com os olhos da fé. Isso é bem bonito. Bonito e desafiador, né? É. Desafiador. Essa semana eu estava fazendo. Acho que foi anteontem, ontem, fazendo minha devocional, eu falava bem sobre isso, sobre fé. E aí eu me peguei vendo como é difícil aplicar a fé em várias áreas da minha vida, porque eu não estou vendo nada acontecer. E aí, quando eu orei, depois da devocional, eu já orei falando assim: Deus, é o seguinte, eu não estou vendo nada acontecendo. Não está acontecendo de verdade, não está acontecendo nada, ao meu ver aqui, né, da Sim, terra. Mas eu quero ver e eu preciso ver com os olhos da fé. E aí Deus ele inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração e a gente começa a deslumbrar certas coisas que a palavra já te garante, né? aham. Aqui na terra você não está vendo, mas a palavra te garante. Isso é bem legal. No último sábado eu preguei sobre a mulher hemorrágica, né? E ela Ah, é uma das minhas histórias favoritas. É e ali uma. fala muito sobre fé, porque aquela mulher já sofria 12 anos com aquele mal É, e ela já não tinha mais expectativa até que Jesus, ela vê essa expectativa em Jesus. uhum, E aí ela não crê somente, ela tem fé. Que sim, é justamente passar pelaquela multidão que estava rodeando Jesus. Eu imagino como é que estava aquele empurra-empurra, e ela vai é, rastejando, e aí ela
toca ali na orla do vestido de Jesus e ela é curada, né? E ali é um ato de que mostra que foi muito mais o que ela poderia fazer do que Jesus poderia fazer. Sim, total. Porque ele não virou e olhou no olho dela e falou assim, olha, vou te curar aqui. Não, ela foi atrás, tocou, e aí ele, opa, saiu virtude, saiu graça daqui de mim, saiu poder, né? É muito linda essa história. Na história fala, né, que ela diz, se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. É exatamente o que você está falando, assim. Eu não sei se Jesus vai me tocar, mas que eu vou tocar nele, eu vou. E isso já é o suficiente, né? E às vezes a gente fica esperando que Deus venha e faça alguma coisa na nossa vida, quando na verdade a atitude tem que ser nossa. Se eu fizer, ele vai fazer. É isso aí. Né? Eu gosto muito de, acho que é João 15, que fala que se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, vocês podem pedir o que vocês quiserem, que assim será dado. Quer dizer, é uma coisa assim, vocês têm que ter acesso a mim, vocês têm que chegar, têm que se aproximar, né? É muito bonito isso. E essa história, assim, a gente teve um retiro aqui na igreja que foi sensacional e teve uma reunião ali que as meninas estavam conversando e elas perguntaram qual a história que mais me tocava. Cada um contou a sua. A história de Paulo, a história de não sei o quê, a história do cego. E eu citei essa porque é genial, assim. Da mulher, né? Essa mulher, eu queria conhecer ela. Se eu chegar no céu e falar, quem você quer conhecer? Eu falei, eu queria, quem é a do sangue? Quem é a que teve a audácia de tocar na orla e crendo que seria curado? E, cara, essa história tem muita coisa sobre fé ali, cara, porque e Jesus falou, né, que nós faríamos coisas maiores. E por que a gente não faz, talvez, com mais coisas maiores, com mais frequência, né? E é justamente a falta de fé, né? A gente acredita pouco, sabe? É a fé do grão de mostarda, né? Exatamente. O grão de mostarda é o menor dos grãos. E se a gente tiver, a gente... Quer dizer, se a gente tiver fé num grão de mostarda, a gente move as montanhas, imagina o tamanho da nossa fé, porque é menor, né? É pouquinho. E é justamente a fé não é esperança, não é crença somente. Ela é algo muito mais do que isso. É a né? certeza, Por isso que se ela for pequena, vai acontecer. Fé é convicção. A fé é um ato eterno. É muito bonito. Que a gente não consegue medir. Fé é uma das coisas mais difíceis, eu acho que como filho de Deus você ter, porque é a tua convicção. Convicção, às vezes, naquilo que não existe ainda. Exatamente. Né? Muito bonito. A gente tá falando aqui da história da mulher do fluxo de sangue, que é a minha favorita. Qual é a sua? A minha? Nossa. Cara, eu acho muito legal a história de Paulo, assim, né? Óbvio que tirando Jesus, mas eu vejo a forma como Paulo... imagino que ele era um cara bem inteligente, né? Também. Inteligente e de repente, como ele precisava lutar contra ele mesmo, assim... E como ele se coloca, se sacrifica, entre aspas, né? Para que ele... É o que ele fala, né? O meu corpo está entregue para o bem de muitos, né? Então, assim, como ele se colocava, tipo assim, nessa mortificação da carne, passar pelo que ele passava, pelas injustiças, pelas perseguições e tal. Eu acho isso muito bacana na história dele. Paulo, se Paulo senta aqui para eu conversar com ele, eu não consigo, não. Nossa. Muito inteligente, né? Demais. E muito generoso também, assim, em sofrer em prol do evangelho para beneficiar também os irmãos que estão ao redor. Exatamente. E essa é a história, então. E qual é o mandamento mais bonito que você acha? Nossa, acho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, a gente entende até que rola. Agora, amar ao próximo como a ti mesmo, que desafio, né? A gente estava falando isso aqui, né? Que tem pessoas assim que são desafiadoras pra gente amar. Nossa. E aí a gente tem que olhar pra gente, né? Eu sou um desafio, me amar. Eu sou metódica, eu sou chatinha. Porque muitas vezes a gente não é aquilo que a gente imagina. Exatamente. A gente é cheio de defeito, a gente não enxerga por esse lado, Exatamente. né? Tipo, você acha que é bem bacana, né? Bem legal. Sou legal a beça, é tão fácil conviver comigo. É verdade. Exatamente. E às vezes a percepção das outras pessoas não é essa. E aí que tá o desafio, né? Sim. Então sempre o outro é pior, né? O outro é pior. É mais fácil, né? Apontar o defeito do outro. Eu acho que quanto mais a gente se aproxima do Espírito Santo, mais os nossos defeitos se revelam, mas não numa forma de diminuir a gente, mas da gente melhorar, né? Exatamente. E fazer assim, conforme você vai melhorando seus defeitos, você se aperfeiçoa dentro da obra também, né? Não tem como você subir no altar aflorando ali todos os seus defeitos. Então, se você, por exemplo, não perdoa, tem um rancor, orgulho, então você vai se aproximando do Espírito Santo, o Espírito Santo quebra o teu orgulho, você passa a perdoar e você consegue atuar na obra com mais verdade, né? Exatamente. Assim. O perdão tem um poder.
Tem um podcast aqui que foi a Heleninha Maia que gravou, ela ficou boa parte do podcast falando sobre perdão e foi, assim, enriquecedor pra minha vida. Não que eu não perdoe, tá? Eu perdoo, você perdoa. Mas, assim, foi muito abençoado saber a importância do perdão. Falta de perdão trava bênçãos, né? Sim, Falta de perdão trava vitórias. exatamente. É. Então, esse é o mandamento mais bonito, Eu na vi, sua opinião. eu tenho uma história de perdão, né, com meu pai, assim. Meu pai teve uma história muito difícil. Meus pais faleceram, né? E foi uma história muito... Tá. Foi uma história de Deus, né? É engraçado você falar assim, você ter essa percepção. Enfim, e aí, bem resumidamente, assim, meu pai teve uma história de vida muito complicada, né? Então, ele viveu ali, cresceu sem pai. A mãe dele não tinha uma noção de vida. E também no período que ele cresceu, né? Ali na década de 60, era tudo muito difícil, né? O Sim. acesso à informação. Então, ela não tinha como fazer as coisas que ela poderia fazer. É. Enfim, então, ele cresceu com coisas que ele precisava se libertar. E como ele sempre foi um cara muito do trabalho, né? Sempre aquele cara cresceu com essa mente, né? Enfim, as pessoas mais antigas, elas tinham muito esse foco no trabalho, né? Fazer para que as coisas aconteçam. Então, ele acho que deixou muito de lado essas questões dos perdões que ele precisava dar ao passado, né? Das coisas dele. E aí ele carregou muita coisa por muito tempo. E, enfim. E, cara, ele sempre foi muito turrão para questões da fé. E tem um motivo por isso, né? Enfim. E aí quando eu vi ele diante da situação que ele precisou passar, né? E ele falando que Jesus o perdoou. Cara, tipo assim, porque eu estou bem resumindo a história aqui, mas o perdão que Jesus liberou sobre ele liberou sobre tudo que estava no passado bonito. dele. Como mudou toda a história, toda a situação, tudo que ele estava vivendo ali no momento, assim. Então, o perdão, acho que é libertador. A Bíblia fala, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente fica livre da mágoa, do rancor, do ranço, do ódio, do ressentimento. E é muito bonito a gente saber que quando a gente está em Jesus Cristo, assim, aplicando a palavra, vivendo a palavra, a gente fica liberto mesmo, né? Exatamente. Eu acho que o perdão mais difícil, na minha opinião, é você se perdoar. Se perdoar pela vida que você teve, pela história que você teve. Às vezes a gente não tem um pai presente, não tem uma mãe presente, tem algum trauma na infância, tem algum ressentimento por alguém da família. E você vai arrastando isso e as pessoas que estão ao seu redor vão pagando preço, né? Ninguém tem culpa de nada. Então, quando a gente se perdoa, a gente libera perdão também, né? É bonito. E Deus ensina isso. Tirar a trave dos seus olhos para depois tirar a trave dos olhos das outras pessoas. Muito bem. Agora, uma frase que eu escuto muito das pessoas, assim, dessa juventude... principalmente quem não é cristão ainda, que fala para mim todos os caminhos levam a Deus. Então eu não sou de nenhuma igreja, não sou de nenhuma religião, eu acho que tudo leva a Deus. Eu confesso assim, sendo cristã, por vezes eu me calei diante disso, para não só para bater boca ali, mas também por falta de posicionamento espiritual, né? A pessoa está falando todos os caminhos levam a Deus. Meu Deus, o que eu falo nessa hora? Hoje eu já consigo me posicionar um pouco mais. Mas você, como pastor, o que você acha dessa frase que é bem comum da gente ouvir? Que todos os caminhos levam a Deus, por isso eu não sou de religião nenhuma. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Pronto, só aí a gente já termina o podcast aqui. Então eu vou muito por aí, né? Sim. Só que aí eu entendo que você fala que é o respeito ao próximo. Então quando a gente respeita o próximo, não é só o crente, né? É todo o ser humano. Respeitar quem é crente é fácil, né? É facinho. Ou não, né? Depende. Tem dependendo sempre do uns crente. Atribulados, é verdade. Mas eu vivi uma história parecida com essa. Inclusive, foi tema de uma das nossas pregações lá no domingo. Legal. A gente estava com uma série que é Mentiram Pra Você. Que maneiro. E aí o pastor Nélio, que é um dos pastores lá do nosso time, ele pregou sobre todos os caminhos levam a Deus. E ele falou, enfim. Então, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu parto daí. E eu tava fazendo... olha que coisa louca. Eu tava fazendo... meu Deus do céu. Tava dando a palavra no enterro do meu tio. E fui eu que dei a palavra.
E o meu tio trabalhou por muito... Ele era diácono, né? Assim, ele não foi consagrado diácono, digamos assim, mas ele foi um diácono na Igreja de Deus, assim. E na Igreja de Jesus. E ele era um diácono, assim, e ele sempre foi. Por isso que eu falo que o ministério ele não é dado agora, né? Ele já foi dado há muito tempo. Ele é plantado há um tempo já, né? Só floresce na hora que tem que Exatamente. florescer mesmo. E ele sempre teve esse perfil do serviço, assim, ao reino. Então, ele trabalhou por um tempo na Igreja Católica. Então, ele ficava ali servindo as freiras, né? Ele trabalhou era um convento. Acho que era um convento que ele trabalhava. Então, ele era motorista. Só que, além de motorista, ele ajudava em tudo, assim. E aí, uma freira lá, que ele trabalhou há alguns anos atrás, antes de se converter, né, para a igreja evangélica de fato, ele trabalhou com ela e ela, por ter muito carinho por ele, foi no enterro, né? E aí ela falou comigo, pastor, eu posso dar uma palavra e tal? Eu falei, óbvio, claro, tipo, ele foi muito importante para mim. E aí ela usou exatamente essa frase, né? Porque não tem a religião, todos os caminhos levam ao Senhor. Não, levam a Deus. E aí eu fiquei assim, cara, o que eu faço? Então, mas eu acho que é o respeito. Eu justamente poderia, de repente, falar alguma coisa. Não é isso, não é por aí e tal. Mas eu acredito que eu não tenho o poder de convencer. Quem convence é o Espírito Santo, entendeu? Né? Então, por exemplo, eu preguei lá. E aí a minha prima falou assim, cara, você levou uma palavra que mudou a história daquela freira. Ah, mas como assim? Ela falou pelas palavras que ela falou comigo depois do enterro. Enfim, ela falou alguma coisa com a minha prima, assim, foi prestar condolências, né? Sim. Enfim. E aí ela falou aí eu falei assim, cara, eu não, é o Espírito Santo. Então, assim, eu não vou ficar ali batendo boca dizendo, não, só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Eu creio nisso. Sim. Agora, se não faz sentido para outra pessoa, apesar dela ser católica, né? E tem, enfim, e acredita em Jesus. Sim. Só que o grande lance do católico é que eles não depositam a crença só em Jesus, né? Em todas as outras coisas também, né? Então, enfim, a questão dos santos e etc, etc, etc. Todos podem fazer, né? Então, não é só Jesus que é o caminho. Então, é o Espírito Santo que vai convencer, né? Sim. Então, por exemplo, para essa mulher, eu somente preguei o que o Senhor queria falar e aí ela foi tocada, enfim, segundo a minha prima. Que a gente não precisa fazer muito esforço. A palavra de Deus já faz o esforço por nós, né? A gente só precisa propagar ela. Exato. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, como que eu vou convencer? Primeiro que a gente não convence, como você falou, o Espírito Santo. E a palavra de Deus em si, ela já tem um poder que nós não temos, né? Zero. Então, às vezes a gente sobe num altar para pregar, ou a gente numa roda de amigos fala um versículo, achando que a gente tem que pregar ao redor daquele versículo, e o próprio versículo em si já tocou o coração da pessoa, já fez a mudança que precisa. Então é isso, assim, eu vejo muitas pessoas falando que todos os caminhos levam a Deus, mas eu também sou fiel à palavra. Se não está na palavra, não é para fazer, né? Se a palavra fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, então a gente acredita que é isso. Para chegar ao Pai, a gente vai por Jesus. É por Jesus. Exatamente. Porque senão vira uma... Fica... como é que fala? Fica algo egocêntrico, né? Não sei, é porque como é que eu chego por Buda? Não sei. Eu não tenho conhecimento assim a fundo de algumas religiões, mas faz muito sentido para mim ser Jesus, né? E aí quando você vai estudando, por exemplo, filosofia da religião, você vai vendo que, caraca, olha só, como é que o mundo foi caminhando e Jesus, ele faz parte de um todo, né? E aí é como se as outras pontas religiosas ou outras religiões, enfim, elas fossem elas se perderam, saíram do caminho que era para estar, entendeu? É o ser humano que saindo de onde ele ia para de onde era para e também acho que fica quando a gente não se atenta a essa palavra de Deus e segue de que Jesus é o caminho. A gente fica num comodismo muito grande. É muito cômodo para mim dizer assim, esse pacote de biscoito eu posso orar e ele vai me atender. Eu pego o que é mais cômodo para mim, que tá mais perto, entendeu? Fica egoísta. Exatamente, legal, isso é importante da gente entender. E a gente estava falando assim da sua liderança, dos jovens e tal. Eu acho que tem que, em qualquer coisa que você se coloque para liderar, se não tiver amor, não adianta, né? Então,
Hoje você olha assim como uma inspiração, pode ser bíblico, personagem bíblico assim. Pô, essa pessoa foi um líder cheio de amor e eu me inspiro nessa pessoa. Ou alguém que você conhece, tem alguém que te ajuda nessa caminhada assim, como referência? Cara, acho que não tem nem como negar, né? O Pastor Pedrão, Né? acho que é a minha maior referência, assim. Porque eu vivo ali, né? Uhum. Então eu tô com ele grande parte da minha semana. Então eu não vejo um cara pregando e outro quando tá fora do altar ali, né? Então, assim, Sim. a vida, como ele lida com as situações, como ele lida com as dificuldades, como ele precisou lidar com a situação da esposa dele, que já está há 8 anos nesse processo, e ele cuida pessoalmente dela, enfim. Uhum. Ninguém cuida, é ele que cuida. Então, cara, ele é muito homem de Deus, assim. Não tem Legal. nem... Eu assisti uma pregação dele. É porque eu já fui há muito tempo, né, lá na sua igreja, mas a gente sente, né, quando é de Deus e quando não é. Cara, não tenho, assim, ele é a maior referência, assim, que eu tenho Uhum. de homem de Deus, assim, Sim. de caráter, né? É. Não é aquele cara que, deixa eu pregar aqui o que eu tô lendo e vou falar pra você, faça o que eu digo. Não, ele vive, sabe? Isso Vive, que faz a literalmente. diferença, né? Quando a gente vê que a vida se estende fora do altar. Exatamente. Isso é muito legal. Porque subir e falar bonito, todo mundo fala, né? Basta ter uma oratória legal. Eu acho que quem tá agendado aqui é o filho do pastor Pedrão. É? Juninho? Juninho, esse mesmo. É ele. Temos uma data aí que Salvador está chique, cara. Muito legal. Agora, a gente tá falando do pastor Pedrão, da pregação que ele vive, o que ele prega. O que faz você considerar um bom sermão? Nossa. É pra bugar a mente. Esse assunto é punk, hein? Cara, mas aí eu vou levar... Eu acho que o bom sermão... Tá, vamos lá. Entenda bem o que eu vou falar. Não é resultado, tá? Uhum. Porque isso não depende da gente. Mas eu acho que é... Quando você recebe feedbacks... Não sei se eu tô usando a palavra certa, mas... E você vê que, de fato, aquilo foi muito tocante, né? E, principalmente, é porque, assim, eu criei uma coisa minha, e aí eu sou muito disso, né? E eu acho que isso também é uma coisa que de repente, pode me prejudicar, ou me prejudica, enfim, mas eu não gosto de me prender a situações. Por exemplo, vamos supor, eu tenho uma semana que é uma rotina... vamos dizer, cheia, né? Mas eu não gosto de tirar nada para ter que... para que eu deposite força no que eu posso fazer com as minhas mãos. Exemplo, vamos supor, tem uma rotina ali na igreja de segunda a quarta, né? Tirando o final de semana. E aí, o que eu posso fazer? Quinta e sexta eu não vou sair, por exemplo, porque eu tenho que pregar sábado. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Sim. Eu deposito toda a minha força e fé, digamos assim, no que Deus vai fazer através de mim, não no que eu posso fazer. Sim. Então, eu gosto muito de ter várias coisas para fazer e ouvindo o que Deus vai falar, e aí me debruço em algum momento para poder colocar aquilo ali e fazer o esboço da pregação. Boa. Então, até uma coisa que eu falo com o pastor Nélio, né? Tipo assim, ele fala, pastor lá do nosso time, eu falei dele aqui. Ele, cara, é um grande pregador. E aí eu falo com ele, cara, eu tô me desafiando, sabe? Tô me desafiando. Eu não quero parar de fazer as coisas, porque eu quero ver o que Deus tem para fazer e falar através de mim, não o que eu posso fazer. Porque é o que você falou, se eu vou parar lá e vou esse aqui é o detalhe tal, não sei o que, de repente eu consigo fazer. Mas eu quero ver a atuação de fator espiritual, sabe? Sim. Então, que eu vou pregar A e o cara vai entender B, mas positivamente falando. Então, eu falo, por exemplo, da mulher hemorrágica, e eu tô falando uma coisa aqui, eu tô achando que a pessoa tá entendendo e ela tá entendendo outra. Isso não tem a ver comigo. Isso tem a ver com o Espírito Santo tocando, entendeu? Então, eu acho que a boa pregação é quando você vê esse resultado de Deus operando esse milagre, que é um milagre, né? É quando a palavra não fica só no seu entendimento, Exato. né? Mas consegue... Cada um tem uma interpretação bíblica, mas tem uma própria interpretação de acordo com o que está passando. Porque às vezes um está com um marido que é bêbado e não se converteu ainda e dá um trabalho. E aí a outra está com uma filha que não fala e que não tem bom relacionamento. A mesma mensagem tocou a mulher que tem um marido que não se converteu e a filha que não fala com ela. E é a mesma mensagem, né? Exatamente. Isso é legal, faz sentido.
Faz sentido. E se você não fosse para essa área ministerial, que outro ministério, como pastor, que outro ministério na igreja você teria? Eu acho que você fala, mesmo estando na igreja ministerial, você não fala fora da igreja, não? Não, dentro da igreja, assim. Não foi para o ministério pastoral. Você iria para quê? O louvor, né? Acho que de repente o louvor ali. É o que mais atrai, né? Porque eu sempre tive envolvido muito no louvor, na área de produção, de criação, então acho que E isso anda lado a lado, né? Apesar de eu pastorear os jovens, eu lidero essa parte também do criativo, então... Aliás, tem música sua no Spotify. Tem. Tem algumas, né? Tem algumas. Indica uma pra gente que a gente vai botar na tela agora. Ele adora essas coisas, manda colocar que na legal. tela que dá muito trabalho. Coloca Bem Melhor aí. Foi uma última música que eu lancei. Bem Melhor. Que legal. Você compôs? Sim. E da onde veio essa inspiração pra compor? Essa específica. Essa música? Então, eu tava... Eu acho que essa música, ela é tipo uma celebração, né? Digamos assim, acho que é uma fala de gratidão ali. Ou de confiança. É porque legal. Às vezes eu esqueço das minhas próprias músicas, tá? Mas, é normal. Tô trazendo a memória aqui ali. Mas ela fala muito de não se sentir sozinho e etc, né? E aí, mas fala de uma forma com gratidão, uma certeza de, tipo assim, obrigado por estar comigo, sabe? Sim. Você me faz ser melhor e tal. E essa música veio no momento em que eu acho que Deus estava falando muito sobre questões ministeriais comigo. Então eu vivia entre, cara, o que eu faço e o que eu posso fazer, sabe? E aí Deus sempre falava comigo. E eu tinha uma certeza muito grande de que as coisas iam dar certo. Ou melhor, fé. Fé. Exatamente. Entendeu? Que parte da música você acha que comprova isso que você tá falando? A letra? Ai, cara, eu acho que é a segunda estrofe, que não vou lembrar, cara. Vocês vão soltar aí ou não? Vai soltar? Só o nome, vai botar né? o nome na tela. Tá. Pra não ter treta, né? Gente, porque desculpa por não lembrar da letra. É muita coisa na cabeça. muita coisa na cabeça. Mas a segunda parte, quando eu penso... aí tem uma frase que fala: você me faz acreditar que há uma vida bem melhor. E eu acredito nisso. Que legal. Então, acho que eu tava vivendo muito isso, assim, né? Sim. Então, eu sempre tive uma coisa dentro de mim, uma chama de que, tipo assim, vai dar certo. Por mais que a circunstância, às vezes, parecia não estar certa. Eu tava, tipo assim, né? Eu tinha saído da vida militar e as coisas não estavam tão, digamos, favoráveis, sabe? Eu não falo nem financeiramente, não. A gente vivia até um período melhor nessa fase, né? Eu tô falando de 8 anos atrás, 9 anos atrás. Então, mas eu tava, sei lá, vivendo uma vida muito normal, que eu acho que é o que o brasileiro vive normal, só que dentro de mim eu falo, caramba, isso é bom, isso é legal, e eu sei que vai estar melhor daqui a um tempo, sabe? Era uma fé que tinha dentro de mim, assim. É legal. Saber que as coisas vão dar certo, ainda que o cenário não favoreça essa visão. Exatamente. Isso é fé, né? Tem uma pastora que eu gosto muito, que é a Raquel Lima, que ela fala que promessa não combina com cenário. Deus, quando te entrega uma promessa, o cenário ele vai ser o oposto dessa promessa, para que você consiga realmente colocar em prática a sua fé, né? Isso tem que ser o lema da minha vida, porque toda promessa que eu recebo, o cenário é contra. Eu tenho que botar a fé em ação. Foi o que aconteceu com Davi, né? Ele recebeu quando... Já começa pela altura, né? Quando Samuel ungiu ele, ele, no outro dia ele ainda era pastor de ovelhas, né? Exatamente. Ainda estava sendo rejeitado pelo pai, enfim. Não combina, né? Não combina. Eu acho que essa é a beleza de Deus, assim. Deus coloca cenários improváveis dentro de promessas muito certeiras e grandiosas para que entenda que foi a mão dele que fez e não a nossa, né? Porque se o cenário favorecer a promessa, então a gente faz, né? A gente consegue. E aí quando você fala isso, né? Para ser a mão dele, eu vejo muito isso na minha vida. Muito. Né? Porque, por exemplo, eu cresci em comunidade, né? Então, Qual que você cresceu? Eu cresci na Cidade Alta, em Cordovil. Ah, tá. Cresci mesmo lá. Então, eu só saí de lá depois que eu me casei. Mas Deus já vinha mudando a minha história, já vinha fazendo, já tinha, sabe? Sim. E eu sempre tive essa fé de que as coisas iriam acontecer de uma forma que talvez a minha cabeça não conseguia ainda... meus olhos não conseguiam ver, mas eu sabia que ia acontecer algo bom, sabe? Essa certeza de que o Senhor vai fazer o que é melhor pra gente
é libertadora, né? Ele é fiel à palavra dele, né? Às vezes a gente olha umas coisas e fala assim, Senhor, eu quero isso. E aí a gente sabe que se Deus não der isso, é porque ele vai dar algo melhor. Se isso a gente já acha bom, o que dirá o melhor de Deus, né? A gente fala, meu Deus, eu falo isso. Essa semana mesmo eu falei assim, eu queria isso aqui. Aí eu olho e falo assim, não, mas Deus, se Deus não der isso, ele vai dar um negócio melhor para mim. Meu Deus, o que me espera? É mais ou menos óbvio que a gente está falando isso, não é tão fácil você permanecer nessa fé constante. Mas conforme a gente vai buscando, ainda que não tenha vontade de buscar, porque tem isso também, né? Às vezes a gente tem vontade de buscar, de ler a Bíblia, de louvar, de orar. E faz, mesmo sem sentir vontade, é aí que o Senhor se revela, né? E aumenta a fé na gente. Eu lembro quando a minha mãe estava voltando para a igreja. E uma pessoa que foi muito responsável por isso foi uma amiga dela de muitos anos. Então a amiga acompanhou meu pai e minha mãe antes do casamento, foi madrinha de casamento deles. Depois a minha mãe foi, enfim, foi testemunha de Jeová, né? E essa moça, a Vilma, ela sempre acompanhou, nunca deixou minha mãe de lado, sabe? Porque levava essa amizade. Minha mãe chegou um tempo, trabalhou com ela, enfim. Ah, sim. E aí ela foi madrinha de casamento deles. E quando minha mãe retorna, ela foi uma grande responsável por isso. Ela ficava ali pregando. Acho que Jesus pode mudar a sua história e tal. E aí eu juntava comigo ouvindo música ali, né? Enfim. E aí eu lembro que a gente foi numa oração que tinha na casa da Vilma. E aí eu lembro que eu tava subindo as escadas assim do apartamento dela. E aí o pastor Lecivaldo, aí eu fui entrar no apartamento. E aí na escada assim, ele saiu na porta, cara, e ele começou a falar muitas coisas da parte de Deus, assim, sabe? E pra mim não fazia na hora nenhum sentido. Porque, ele falava coisas da música, coisas de pessoas, coisas de gente, coisas tal, que na hora, e aí a gente vai falar o quê? Sei lá, eu tinha 14, eu tô com 32, quantos anos atrás? Desculpa, eu sou ruim de conta. 20 anos, eu sou quase? de humanas, 18 anos? Não sei, se você falar que são 5, eu vou aceitar, porque eu sou péssima. Enfim, alguns anos atrás, entendeu? Pra mim não fazia o menor sentido. E aí quando eu olho pra trás e eu vejo o que Deus falou através desse homem, eu falo, uau, sabe? Tipo, uau. É porque o que Deus faz agora, a gente não entende, isso é bíblico, né? Exato. A gente vai entender depois. E eu tava com o cabelo pintado de louro, assim. É mesmo? Tipo... E aí ele falou, Deus vai te usar dessa forma, dessa forma. E aí Deus fala lá, né? E aí você tem todo um processo pra viver. Porque Deus entrega a promessa, que é a semente, te prepara num caminho para você regar, e depois chega o tempo de você ver florescer e depois de colher os frutos dessa promessa. Isso às vezes leva 10 anos. Nossa. Né? Só leva 20 anos. E aí é a nossa paciência de não desistir. Davi, até sentar no trono, ele ficou 14 anos, né? Foram 14 anos para ele virar rei, de fato. É que a gente é imediatista, não tem jeito, a gente quer a promessa agora, a realização agora e o cumprimento agora e vambora agora, né? É o agora. Mas a gente... Eu já gravei algumas devocionais aqui, eu lembro que teve uma que eu falei pra mim, assim, sabe? Que Deus, quando entrega uma promessa, não necessariamente esse cumprimento vai vir no seu tempo. Então, é confiar que se Deus prometeu, ele cumpre, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Deus não pode ir contra a palavra de Deus, né? Não pode ir contra a palavra dele. E resta a gente confiar. Mas eu acho que a gente só confia quando a gente está próximo, né, da palavra. A gente, por nossa livre e espontânea vontade, não dá. A gente cai, a gente vai falhar, vai desanimar. A gente desanima mesmo, né? Mas quando a gente desanima, parece que a gente volta mais forte quando volta, né? Exato. Porque é isso que eu falei no início, assim, o poder de Deus, ele realmente se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. E falar em fraqueza, qual que você acha que tem sido a maior fraqueza dos jovens hoje em dia? Nossa, meu Deus do céu, tem tanta coisa. Tem tanta coisa, né? Muita coisa. E aí, de repente, eu vou resumir sei lá, de repente eu vou parecer meio chato, né? Mas eu acho que... Cara, acho que a rede social é tudo... eu falo rede social porque ela leva muita coisa, né? Enfim, mas assim, acho que é um compilado de coisas. Acho que essas coisas que o mundo oferece, né? Que é muito legal aos olhos. E aí é balada, e aí fica entre a igreja e entre a balada. O celular traz muitas coisas, então... o vício com a pornografia... e aí você olha para a rede social e aí você começa a achar que a sua vida não é aquilo, né? E aí você começa, enfim, e aí vem a depressão, a ansiedade, são muitas coisas, e aí vem essa questão toda
da sexualidade. Uhum. Acho que é muita coisa muita envolvida coisa, que faz parte dessa... E aí você tentar trazer para uma realidade espiritual, que é o desafio, né? Uhum. Então, cara, como falar de pecado se não faz sentido para A e B? Como falar de sexualidade se para você Sim. a Bíblia não faz sentido, né? Então, A rede social, eu acho que ela funciona igual a nossa língua, né? Assim, pode ser usada tanto para bênção como para maldição. Eu vejo várias pessoas, jovens até, usando rede social de uma forma muito bonita. Para falar aquilo que sim, edifica não só a vida dele, mas também para postar coisas leves. E vejo umas redes sociais que, infelizmente, assim, até quem não crê na palavra de Deus vê que é demais. Sabe? Coisas assim, indiretas, coisas que denigrinem a própria imagem da pessoa que está postando, sabe? Uma exato. sexualização muito exposta, Muita sabe? coisa. Então, a necessidade de ser validado no mundo hoje está muito grande entre os jovens, É né? aí que tá a palavra, validação, né? Busca pela validação. E a gente tem que ser validado por Deus em primeiro lugar. E é tão difícil os jovens entenderem isso, né? E usam as redes sociais como achando que a rede social é o portal para as coisas acontecerem. Então, se eu preciso conhecer alguém, vai ser pelo Instagram. Se eu preciso ganhar dinheiro, vai ser pelo Facebook. E assim vai, né? E às vezes o portal real tem que ser a nossa oração. Exatamente. E tá complicado, assim. E você acredita que a comunhão entre os jovens tem amenizado um pouco melhor o perigo das redes sociais na vida deles? Eu acho que a comunhão, ela é uma grande força para, acho que para que esse compartilhar é uma grande força para isso, né? Uhum. Não sei se para largar a rede, mas para largar os hábitos, talvez. Uhum. E eu acho que também o servir em comunidade é algo que é incrível, né? Legal. Você se colocar à disposição para servir. Então, Uhum. por exemplo, lá na igreja a gente tem várias áreas para servir. Então tem uma galera que faz o evangelismo da juventude. Ah, sim. Então, tipo assim, você faz parte do grupo e vai pro evangelismo, por exemplo. Uhum. Eu acho que aí as pessoas começam a ter experiência. Eu, por exemplo, fui no evangelismo... tiveram 3 evangelismos, eu só fui em um, né? Desculpa, gente, por tudo. Mas foi bom pra caramba pra mim, assim. Porque a gente conversa algumas coisas antes de ir, ora e tal, e vai... E o evangelismo ali na área. E aí olha como é que Deus quer fazer algumas coisas sobre quando você se coloca à disposição. Então, Deus traz experiências, a gente depois volta do evangelismo e compartilha as experiências. A galera foi pra Bienal semana passada. Uhum. Aí a gente tá produzindo um vídeo pra colocar, né? Pra postar, enfim. E eles têm várias experiências pra contar. Então, quando você pega um cara que... de repente não consegue entender, enxergar com os olhos da fé, e quando você leva ele para esse evangelismo, ele começa, uau, caramba. Uhum. E aí são os atos eternos, né? Que, Sim. caramba, como é que isso acontece? Eu não consigo explicar o que é Verdade. isso. O tamanho disso, você não consegue ter dimensão, sabe? Então, exemplo, no evangelismo que eu fui, a gente foi e tal, tava eu e minha esposa, e a gente saiu em grupos, né? Eu, minha esposa e mais uma menina da juventude. E aí a gente começou a abordar as pessoas assim na rua, de forma óbvio que educada, né? E aí teve uma loja que a gente entrou e a menina falou assim, caramba, Deus mandou vocês aqui, ele já tá falando comigo desde não sei quando e tal. E aí a gente começou a falar e fazia total sentido para ela. E às vezes a gente vai na loja, não imagina como aquela pessoa já tá tendo uma experiência com Deus, Deus quer falar algo com ela. E aí quando você pega um cara que não consegue enxergar com esses olhos da fé, e leva ele para esse evangelismo, ele fala, uau, Deus faz mesmo. Sim, Deus edifica a fé, né? edifica. Então, acho que é muito legal. Foi qual mesmo a pergunta? Foi como que você acha que a comunhão pode... Até eu me perdi. Como você acha que a comunhão pode ajudar os jovens a não se perderem, na verdade? Então tem a ver com comunhão, Tá, né? Por isso que eu fui tá pra esse no lado. caminho. Isso. E também, se não foi, é o Espírito Santo que quer que você fale sobre isso, porque alguém precisa ouvir sobre isso. Mas Então, tá tudo certo. então ele estar em comunhão, né? Aham. Então vai no evangelismo, todo mundo junto. Você participa do grupo de conexão, compartilha suas histórias. Eu acho que isso é muito legal. Isso é muito bom, né? É muito A bom. comunhão edifica porque você usou uma frase muito legal, você compartilha histórias. Isso aí. Né? E às vezes até de boca fechada você está compartilhando uma história, a maneira como você se comporta, as suas atitudes, o seu Exatamente. comportamento. Alguém passa a se inspirar naquilo que você faz como certo. Isso é muito bonito. Ser jovem hoje em dia é difícil, né? Muito difícil, cara. Tá tudo muito atrativo, né? É tudo muito atrativo. E rápido, porque assim, viver uma vida com Cristo é ter paciência.
Você tem que produzir os frutos do Espírito, você tem que ter domínio próprio. E no mundo não tem muito isso, né? Domínio próprio não é muito pedido no mundo. Paciência também não é um mandamento aí que você precisa ter. Rapidinho você consegue o que você quer. Mas a gente sabe que essa felicidade, essa alegria é muito momentânea, né? Então, é isso. E, bom, estamos quase chegando ao fim de mais um Alvocast, mas antes vou fazer mais uma perguntinha. Como é que você acha que o jovem pode ser útil na igreja? Além do evangelismo que você estava falando, mas tem mais alguma coisa que você acredita que a juventude pode fazer? Você falou uma coisa legal, que é a vontade de servir, né? Estar disponível para servir. O serviço, né? Enfim, servir ao reino, servir à igreja, servir a Jesus, ele nunca é um peso, né? Isso aí não tem como a gente medir. Mas eu acho que... Qual foi a pergunta mesmo? Eu amei o Felipe. Como que o jovem pode ser útil na igreja? Eu acho que a juventude, ela é uma força da igreja, né? Tipo assim, eu acho que o jovem tá presente na igreja, ele é essa energia. Ainda energia, que ele, é verdade. Entendeu? É a força motriz mesmo de uma igreja. Não tô falando para braço de serviço, não, tá? Eu tô falando para por eles estarem ali. Mas também se for, né? Vai lavar um banheiro, vai fazer um lanche na cantina. Mas eu digo, eles são... você vê que é uma igreja viva, sabe? Então, quando você vê criança, jovem, adulto, os adultos de mais idade dentro de uma igreja, você vê que aquela igreja é uma igreja saudável. Então, o jovem, ele faz parte desse ciclo, né? Então, você olhar uma juventude ali trazendo essa força e o jovem vai e serve, vai pro evangelismo e tem energia, e tá no culto sábado, e tá no culto domingo de manhã servindo e tal. Motiva quem não tem tanta energia eu assim, acho né? que, cara, isso é bonito. Então, teve um dia no domingo à noite que eu tava conversando assim com a galera da juventude, e aí começou a sair a igreja, né? Tal, e aí ficou ali no hall da igreja ali, uma galera. E quando eu olhei, cara, tinha uns 50 jovens, assim, no hall, sabe? Então, a igreja toda e mais uns 50 jovens, assim. Eu falei, uau! Caramba. E aí aquilo ali dá aquele ar de que, cara, essa igreja é saudável, você vê todas as idades. Então, essa comunhão, a juventude, ela é a força da igreja em vários aspectos. Então, por exemplo, quando... A gente está chegando na conferência agora, que vai ser em novembro, no final de novembro. Então, você vê como eles se movimentam para que isso aconteça, né? Então, a igreja vê, a juventude está querendo que a parada aconteça, está fazendo acontecer. Então, vai atrás e vende almoço e não sei o quê para arrecadar dinheiro. Eu acho que isso é muito legal para a igreja, movimento que contagia. Quem não está no movimento fica até com vontade de participar, né? E aí, o cara que está chegando, chegou por exemplo, aceitou Jesus no último final de semana. E aí, o cara vê aquilo, cara... Essa juventude está indo em prol de algo que parece bacana, eu quero ir. Então, isso vai movimentando. E aí, quando você vê o cara que é novo convertido, ele tá ali, e aí ele tá pendurando fita, ele tá vendendo o almoço, né? Vendendo a ficha do almoço também, tá participando. Quando vê, cara, tô fazendo coisas que tá sendo incrível para mim, assim. E nessas atitudes tão simples aos olhos das outras pessoas, Deus está trabalhando, Exatamente. Né? Exatamente. Muito legal. Pastor Felipe, obrigada pela sua presença, mas antes nós vamos fazer um quadro aqui do Alvocast, que é o 7x7, onde eu te dou 7 palavras, você precisa definir com uma única palavra. Então, defina Deus em uma única palavra, aquele clichê, mas que é muito querido, muito esperado esse quadro aqui. Então, vamos lá. Defina Deus em uma única palavra. Deus em uma única palavra. Amor, né? Seu ministério. Meu ministério. Realização. Sua família. Tudo. Pastor Pedrão. Referência. O céu. Real. Uma palavra que te motiva. Fé. E agora não tem tempo. Rápido, né? Nem pedi cronômetro. Normalmente a gente pede cronômetro, as pessoas... Então, foi bem rápido. Então foi ótimo pra mim. Agora não tem tempo. Um versículo da Bíblia que toca e move o seu coração toda vez que você lê. Nossa, eu acho que... 1 João 1, o versículo eu esqueci, mas em 1 João 1 ali, se você ler esse capítulo... Deixa eu botar na tela aí, né? Leia esse capítulo que é incrível. Boa, muito bem. Pastor Felipe, muito obrigada pela tua presença, que papo gostoso, Deus te abençoe. Obrigado por isso, Volte sempre, Eu vou voltar, só você me convidar que eu estarei aqui de volta. As portas do Alvocast estão abertas aí. Tem bastante coisa pra gente conversar aí. Sim, dá um abraço na sua igreja, nos seus pastores também pela gente, tá? Obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter encontrado
um horário aí na sua agendinha. Aqui na tela está o Instagram do Pastor Felipe, segue ele lá, deixa a sua mensagem para ele, eu tenho certeza que ele vai prontamente, assim como foi com a gente, responder com muito carinho. Que Deus abençoe a sua vida, você que ficou com a gente até aqui, que você possa ter se inspirado na história, no ministério, nas experiências do Pastor Felipe. Não esquece de divulgar o nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Aruba, mais uma vez, obrigada aí pelo suporte, pela ajuda e pelo patrocínio. Que Deus abençoe a sua vida, a gente vai ficando por aqui e até o próximo Alvocast, se Deus quiser. Até lá!